O panorama científico atual, que silencia as narrativas trans na literatura biomédica, não é apenas negligência, mas uma expressão de violência epistêmica que sustenta a hegemonia de um modelo binário de pensamento. A ciência, em seu dever de universalidade, falha ao ignorar a diversidade de gênero, perpetuando um ciclo de invisibilidade. Já não interessa mais à população trans narrativas dessa ciência que elabora perguntas, hipóteses e respostas por meio de um assujeitamento passivo, construindo saberes enviesados que distribuem as pessoas em torno de um eixo de normalidade e cria regras por meio das quais se delineia um certo domínio de experiências possíveis. Reconhecer lugares de fala não significa se abster dos discursos, mas sim constatar que partem de locais desiguais, balizados por uma hierarquia que se estabelece e se reflete em privações de oportunidade e acesso. A lógica hierárquica que retroalimenta o circuito de privilégios precisa ser hackeada e reprogramada. Nesse sentido, espaços de poder e decisão são redistribuídos quando as fronteiras são conhecidas e tensionadas na mesma direção por pessoas que ocupam as diferentes partes desse território. O conhecimento, então, se projeta em espiral, que se alarga enquanto avança, absorvendo e integrando as experiências marginais. Um fractal, que se complexifica quanto mais se pluraliza. É necessário e urgente ressignificar privilégios como potenciais artefatos de mudança social quando transformados em pontes onde a negociação de espaços redesenha fronteiras. A sigla LGBTQIAPN+, estabelece uma plataforma de projeção para a análise crítica das construções normativas de gênero e sexualidade. Além de categorizações sociais de grupos minorizados, ela se traduz como ferramenta analítica que desestabiliza as narrativas que historicamente invisibilizaram modos de ser e de se relacionar. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não binários e quantas mais venham a se constituir e reivindicar. Através da lente da teoria interseccional, compreende-se que as identidades não são monolíticas, agregando recortes de vulnerabilidade como cor, raça, etnia, orientação sexual e classe socioeconômica. Cada letra representa fraturas nos sistemas de gerenciamento da experiência humana, que é modulada no cruzamento de várias estruturas de poder. A interseccionalidade, como proposta por Kimberlé Crenshaw, fornece um quadro para entender como essas sobreposições influenciam o acesso a direitos, recursos e reconhecimento. Abordar minoria social ou grupo minorizado atravessando os campos de Pierre Bourdieu permite entender como as diversas identidades dentro da sigla negociam o capital simbólico em campos sociais, que são saturados por uma hierarquia cis-heteronormativa. A luta por reconhecimento e legitimidade muitas vezes resulta na necessidade de um capital cultural adaptativo que pode ser utilizado para desafiar ou negociar estruturas existentes. A dinâmica social no interior de cada campo é regida pelas lutas em que os agentes procuram manter ou alterar as relações de força e a distribuição das formas de capital específico. Nessas lutas, são levadas a efeito estratégias não conscientes, que se fundam no hábitos individual e dos grupos em conflito. Os determinantes das condutas individual e coletiva são as posições particulares de todo agente na estrutura de relações. De forma que, em cada campo, o hábitos, socialmente constituído por embates entre indivíduos e grupos, determina as posições e o conjunto de posições determina o hábitos. Eu sou um homem branco, cisgênero, e essa identidade, apesar de não ser uma escolha, é uma autodeterminação. Se esse tipo de apresentação parece desnecessária para você, ou se pautar a identidade de gênero é desnecessário nos ambientes em que você transita, é preciso refletir que movimentos temos feito, como o silenciamento, para impedir que essas vivências se manifestem e se percebam. Sou uma travesti, branca, vivo com HIV e AIDS. Transativista também, porque meu corpo é uma luta diária, um lembrete diário nos lugares que eu ocupo, que nós, pessoas trans, precisamos ser tratados como cidadãos e não como cidadãos de segunda classe, como temos sido tratados até hoje.
Atualmente, eu elaboro uma série de estratégias para aproximar pessoas sem acesso à saúde do seu direito ao cuidado, e também disputo as narrativas enviesadas, distorcidas e patologizantes construídas pelo saber biomédico em relação aos nossos corpos, e colocando em evidência a responsabilidade da saúde pública em ser eticamente comprometida com a transformação social dentro de uma perspectiva da integralidade do cuidado.